dia, leitores! Tudo bem com vocês? Vamos seguindo a leitura do nosso livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Paramos na página 127. Vamos lá? Executando-se a crucificação de Cristo, a cena final mais famosa da história foi a da morte de Sócrates. Daqui a 1000 séculos, os homens ainda estarão lendo e admirando a página imortal em que Platão a descreveu, e que constitui uma das passagens mais comoventes e belas de todas as literaturas. Certos homens de Atenas, ciumentos e invejosos do velho Sócrates de pés descalços, fizeram-lhe acusações, julgaram-no e condenaram-no à morte. Quando o carcereiro entregou a Sócrates a taça de veneno, disse ao filósofo com simpatia: procurai suportar com ânimo o que precisa ser feito. E Sócrates o fez. Enfrentou a morte com uma calma e uma resignação que tinha qualquer coisa de divino. Preocupai e suportar com ânimo o que precisa ser feito. Essas palavras foram proferidas 399 anos antes do nascimento de Cristo. Mas esse nosso velho mundo, cheio de apreensões, necessita hoje mais do que nunca dessas palavras. Procurai suportar com ânimo o que precisa ser feito. Durante os últimos anos, tenho lido praticamente todos os livros e artigos de revista que pude encontrar que tratassem, mesmo remotamente, das maneiras de acabar com as preocupações. Você gostaria de saber qual foi o melhor conselho que encontrei a respeito das preocupações nessas minhas leituras? Bem, ei-lo. Resumindo em 27 palavras. Palavras que você e eu deveríamos colar no espelho do nosso banheiro, para que cada vez que fôssemos lavar o rosto, pudéssemos também lavar todas as preocupações do espírito. Tal prece, preciosa, foi escrita pelo Dr. Reinhold Niebuhr. Aí eu vou ler a tradução. Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber a diferença. Para acabar com o hábito da preocupação, antes que ele acabe com você, eis o princípio 4. Coopere com o inevitável. Capítulo 10. Aplique uma ordem de stop loss às suas preocupações. Você gostaria de saber como fazer dinheiro em Wall Street? Bem, 1 milhão de outras pessoas também gostaria. E, se eu soubesse a resposta, esse livro seria vendido a $10.000 o exemplar. Contudo, há uma boa ideia que certos homens de negócio costumam pôr em prática com êxito. Essa história me foi contada por Charles Roberts, conselheiro de aplicação de capitais. Vim, a princípio, para Nova York, proveniente do Texas, com $20.000, que alguns amigos me haviam dado para aplicar na Bolsa de Valores de Nova York. Disse-me Charles Roberts. Julgava que conhecia todos os cordéis que fazem funcionar a Bolsa de Valores, mas perdi até o último centavo. Na verdade, consegui algum lucro com certas transações, mas acabei perdendo tudo o que possuía. Não me incomodei muito de perder o meu próprio dinheiro, explicou o Sr. Roberts, mas me senti muito mal ao perder o dinheiro dos meus amigos, apesar de poderem esses suportar muito bem tal perda. Receava encontrá-los de novo, depois da nossa aventura ter dado tão maus resultados, mas, para minha surpresa, não só se mostraram bons esportistas com respeito ao assunto, como também provaram ser incuráveis otimistas. Eu sabia que estava negociando na base do ganha ou perde tudo, e que dependia principalmente das opiniões das outras pessoas. Eu estava jogando na Bolsa
de ouvido. Pus-me a meditar sobre os erros que cometera e resolvi que, antes de meter-me de novo no mercado, procuraria saber como é que a coisa funciona, de modo que me esforcei por conhecer um dos mais felizes especuladores da bolsa de que já existiram, Burton Castells. Acreditava que podia aprender muito com ele, pois Castells gozava, havia muito, da reputação de ser um homem que conseguia êxito ano após ano, e eu sabia que a sua carreira não era resultado apenas de boas oportunidades ou de sorte. Ele me fez algumas perguntas sobre o que eu fazia anteriormente, e depois disse-me algo que considero o princípio mais importante dos negócios da bolsa. Afirmou-me ele: eu costumava aplicar uma ordem de stop loss em todas as transações que fazia. Se comprava, por exemplo, ações a $50 a cota, aplicava imediatamente uma ordem de stop loss sobre tal cota a 45. Isso queria dizer que quando as ações baixassem 5 pontos, seriam vendidas automaticamente, limitando a perda, desse modo, a apenas 5 pontos. Se a colocação for feita inteligentemente desde o princípio, prosseguiu o velho mestre, os seus lucros serão, em média, de 10, 25 ou mesmo 50 pontos. Você não poderá errar senão a metade das vezes, fazendo ainda assim bastante dinheiro. Adotei imediatamente tal princípio e venho-o empregando desde essa ocasião. Ele tem evitado que tanto os meus clientes como eu percamos milhares de dólares. Depois de algum tempo, verifiquei que o princípio de stop loss podia ser aplicado em outras coisas, além do mercado de valores. Comecei a colocar ordem de stop loss em outras preocupações, como fazia com as preocupações financeiras. Comecei a aplicá-las em toda espécie de aborrecimentos que surgiam, e tais ordens deram resultados fantásticos. Costumava, por exemplo, marcar encontros para que almoçássemos juntos, com um amigo que raramente chegava à hora combinada. Eu o esperava, furioso, durante meia hora antes que ele aparecesse. Afinal, falhei-lhe a respeito das ordens de stop loss, que estava aplicando às minhas preocupações. Disse-lhe: a minha ordem de stop loss, quando estiver à sua espera, será exatamente de 10 minutos. Se você chegar com mais de 10 minutos de atraso, o nosso compromisso de almoço será vendido e eu já terei ido embora. Homem de Deus, quem me dera ter tido tão bom senso anos atrás, de aplicar uma ordem de stop loss em minha impaciência, no meu mau humor, no meu desejo de autojustificação, nas minhas lamentações, em todos os meus estados de tensão mental e emocional. Por que não tive o bom senso de perceber cada uma das situações que ameaçaram destruir a minha paz de espírito e dizer a mim mesmo: olha aqui, Dale, essa situação merece apenas que você se preocupe tanto ou quanto com ela, e nada mais. Por que não fiz isso? Contudo, devo reconhecer que tive um pouco de bom senso, pelo menos em certa ocasião. E era, além disso, uma ocasião muito séria, uma ocasião de crise em minha vida. Uma crise que ocorreu ao ver os meus sonhos, os meus planos, o meu trabalho de muitos anos se dissiparem inteiramente no ar. Aconteceu assim. Quando tinha pouco mais de 30 anos, resolvi viver o resto da vida escrevendo romances. Iria ser um segundo Frank Norris, Jack London ou Thomas Hardy. Levei a coisa tão a sério que passei 2 anos na Europa, onde podia viver facilmente com os dólares durante o período de terrível inflação que se seguiu à Primeira Guerra Mundial. Vivi lá 2 anos escrevendo a minha obra-prima. Intitulei-a The Blizzard, que é a nevasca. O título estava bem escolhido, pois a recepção que os editores lhe dissiparam foi tão fria
como qualquer tempestade de neve que já rugiu das planícies dos Dakotas. Quando meu agente literário me comunicou que o livro não valia nada, que eu não possuía dotes de escritor, nem talento para ficção, meu coração quase parou. Saí tonto do seu escritório. Se me dessem uma cacetada na cabeça, eu não ficaria mais atordoado. Estava estupefato. Compreendi que me estava numa encruzilhada da vida e que teria de tomar uma decisão difícil. Que deveria fazer? Que caminho tomar? Passaram-se semanas antes que conseguisse sair do atordoamento em que me encontrava. Naquela época, eu ainda não ouvira a frase: dê uma ordem de stop-loss às suas preocupações. Mas agora, ao olhar para trás, vejo que foi isso exatamente que fiz. Considerei os 2 anos suados em que trabalhara no romance, levando em conta apenas o seu justo valor, o de uma experiência nobre. E toquei para frente. Voltei ao meu trabalho de organização de cursos de educação para adultos e nas horas vagas escrevi biografias. Biografias e livros como o que você está lendo nesse momento. Se hoje estou alegre de ter tomado tal decisão, alegre. Cada vez que penso nisso, tenho vontade de dançar no meio da rua de tanta alegria. Posso honestamente dizer que jamais passei um dia ou uma hora lamentando o fato de não ter sido um outro Thomas Hardy. Certa noite, há 100 anos, em que uma coruja estava chirriando nos bosques que margeavam o Alden Pond, Henry Thoreau mergulhou a sua pena de ganso numa tinta de escrever feita em casa e anotou em seu diário: o custo de uma coisa é a soma do que eu chamo vida, o que é necessário trocar por ela imediatamente ou mais tarde. Em outras palavras, somos tolos quando pagamos demais por qualquer coisa, tendo por base o que tal coisa nos tira da própria existência. Contudo, foi precisamente isso que Gilbert e Sullivan fizeram. Eles sabiam como criar palavras e músicas alegres, mas, infelizmente, sabiam pouquíssimo como criar alegria em suas próprias vidas. Compuseram algumas das mais encantadoras operetas que já deliciaram o mundo, mas não conseguiam controlar os seus próprios temperamentos. Amarguraram muitos anos da vida unicamente por causa do preço de um tapete. Sullivan encomendaram um tapete novo para o teatro que haviam comprado. Quando Gilbert viu a fatura, ficou furioso. Discutiram o caso em tribunal e durante o resto da vida jamais se falaram. Quando Sullivan escrevia a música de uma nova composição, enviava-o pelo correio a Gilbert. Gilbert escrevia a letra e remetia-a de volta, também pelo correio, a Sullivan. Certa ocasião, tiveram de aparecer no palco juntos, para agradecer aos aplausos dos espectadores, mas ficaram em lados opostos olhando para direções distintas, para que um não visse o outro. Não tiveram jamais o bom senso de aplicar uma ordem de stop-loss em seus ressentimentos, como fez o Lincoln. Um dia durante a Guerra Civil, em que alguns dos seus amigos denunciavam ao presidente quais eram os seus mais acirrados inimigos, Lincoln respondeu: os senhores sentem mais os ressentimentos pessoais do que eu. Talvez eu também os sinta ligeiramente, mas nunca acreditei que valesse a pena alimentá-los. Um homem não tem tempo para gastar a metade da sua vida com animosidades. Se qualquer pessoa deixa de me atacar, esqueço completamente as coisas passadas que possa ter contra ela. Eu gostaria que uma das minhas velhas tias, tia Ed, tivesse possuído a capacidade de perdoar de Lincoln. Ela e o tio Frank viviam numa fazenda hipotecada, infestada de barba de bode.
barba de bode, de terra árida, devastada pela erosão. Tinham vivido uma existência difícil, economizando todos os níqueis que lhes caíam nas mãos. Mas tia Ede sonhava com algumas cortinas e outras pequenas coisas que pudessem alegrar a sua modesta casa. Comprou-as, então, a crédito, na casa de comércio de Dom Eversole, em Marville, Missouri. Tio Frank vivia preocupado com as dívidas. Como fazendeiro, tinha horror em pensar que talvez não pudesse pagar de modo que recomendou secretamente a Dom Eversole que não vendesse nada a crédito à esposa. Quando a tia Ede soube disso, ficou terrivelmente indignada. E quase 50 anos depois disso ter acontecido, ainda continuava indignada. Eu a ouvi contar essa história, não uma vez, mas dezenas. A última vez que a vi, tinha quase 80 anos, e disse-lhe: Tia Ede, tio Frank fez mal em humilhá-la, mas diga-me sinceramente, a senhora não pensa que o fato de continuar, depois de quase 50 anos, a lamentar-se do que aconteceu, é muito pior do que o que ele fez? Foi como se eu tivesse falado com a lua. Tia Ede pagou muito caro o rancor e as lembranças desagradáveis que alimentou durante toda a vida. Pagou-os com a sua própria paz de espírito. Quando Benjamin Franklin tinha 7 anos de idade, cometeu um erro de que se recordou durante 70 anos. Apaixonou-se por um apito. Ficou tão entusiasmado com ele que entrou na casa de brinquedos, colocou todas as suas moedas de cobre sobre um balcão e pediu o apito, sem perguntar sequer o preço. Voltei depois para casa, escreveu a um amigo, 70 anos decorridos, e pus-me a apitar por todos os cantos, encantado com o apito. Mas quando os irmãos e as irmãs mais velhas souberam que ele pagara pelo apito muito mais do que valia, caíram na gargalhada. E Franklin, 70 anos depois, comentou: chorei de vergonha. Passados muitos anos, quando Franklin já era uma figura famosa em todo o mundo e ocupava o posto de embaixador dos Estados Unidos da França, ainda se lembrava de que, por haver pago pelo seu apito mais do que valia, sofrera muito mais do que todo o prazer que o apito lhe dera. Mas a lição que Franklin recebeu acabou por tornar-se afinal muito barata. À medida que ia crescendo, disse ele, e entrando mais em contato com o mundo, comecei a observar como os homens agiam e cheguei à conclusão de que muitíssimas criaturas pagavam demais pelo apito. Em suma, creio que a maior parte das misérias que afligem a humanidade é causada pela falsa estimativa que, por parte dos homens, do verdadeiro valor das coisas e pelo fato de pagarem demais pelos seus apitos. Gilbert e Sullivan pagaram demais pelos seus apitos, e tia Ede também. E Dale também, em várias ocasiões. E também o imoral Tolstói, autor dos maiores romances já escritos no mundo, Guerra e Paz e Ana Karenina. Segundo a Enciclopédia Britânica, Tolstói foi, durante os seus últimos 20 anos de vida, provavelmente o mais venerado homem do mundo. No decurso desses últimos 20 anos até a sua morte, de 1890 a 1910, uma procissão infindável de admiradores se dirigiu em peregrinação à sua casa, para vislumbrar-lhe por um instante o rosto, ouvir-lhe o som da sua voz, ou mesmo tocar apenas a fimbra da sua túnica. Todas as frases que proferia eram cuidadosamente anotadas, como se fosse uma revelação divina. Mas quanto à vida prática, à vida cotidiana, bem, Tolstói tinha menor dose de bom senso aos 70 anos do que Benjamin Franklin aos 7. Na verdade, não tinha bom senso nenhum. O que eu quero dizer é o seguinte: Tolstói casou com uma criatura que adorava.
Sentiam-se com efeito tão felizes junto, que costumavam pôr-se de joelhos a rogar a Deus que lhes permitissem continuar a viver num êxtase tão puro e celestial. Mas a moça com a qual Tolstói casou era ciumenta por natureza. Costumava vestir-se de camponesa e espionar os movimentos do marido, mesmo quando esse se achava na floresta. Tinham brigas terríveis. Tornou-se tão ciumenta, mesmo dos próprios filhos, que agarrou certa vez uma carabina e fez um buraco na fotografia da filha. Chegou até a atirar-se ao chão com um vidro de ópio junto aos lábios, ameaçando suicidar-se, enquanto os filhos se encolhiam num canto da sala a gritar de pavor. O que fez Tolstói? Bem, eu não o censuro por arrebentar com os móveis, pois era constantemente provocado, mas fez muito pior do que isso. Conservava um diário íntimo, sim, um diário no qual lançava toda a culpa sobre a sua esposa. Eis aí o seu apito. Estava resolvido a fazer com que as gerações vindouras o desculpassem e pusessem toda a culpa na mulher. E o que fez a esposa em represália? Ora, rasgou naturalmente as páginas do diário do marido e jogou-as no fogo. Depois começou a escrever um diário ela mesma, no qual fez com que ele parecesse um vilão. Escreveu até uma novela intitulada De Quem é a Culpa, em que descrevia o marido como tirano doméstico e ela como mártir. E com que fim tudo isso? Porque aquelas duas criaturas transformavam o único lar que tinham no que o próprio Tolstói chamou de um asilo de lunáticos. Havia evidentemente várias razões para isso. Uma delas era o desejo ardente de nos impressionar, a você e a mim. Sim, nós somos a posteridade cuja opinião tanto os preocupava. Você daria uma unha do seu dedo mínimo para saber qual deles tinha razão? Não. Estamos muito preocupados com os nossos próprios problemas para desperdiçar um minuto pensando no casal Tolstói. Que enorme preço essas duas infelizes criaturas pagaram pelo seu apito. 50 anos de vida num verdadeiro inferno, apenas porque nenhum deles teve o bom senso de dizer basta, porque nenhum deles sabia avaliar com justeza os valores e dizer vamos pôr imediatamente uma ordem de stop-loss nesse assunto. Estamos desperdiçando a nossa vida. Vamos dizer um basta agora mesmo a tudo isso. Sim, estou sinceramente convencido de que esse é um dos maiores segredos da verdadeira paz de espírito. Um senso decente de valores. Creio que podemos aniquilar num momento 50% de todas as nossas preocupações, se criarmos em nosso íntimo uma espécie de padrão de valores. Um padrão pelo qual pudéssemos avaliar quais as coisas que realmente têm valor para nós, tomando como base as nossas vidas. De modo que, para acabar com o hábito da preocupação antes que ele acabe com você, eis aqui o princípio 5. Sempre que formos tentados a tirar fora bom dinheiro em troca de moedas falsas, tendo-se como base a existência humana, procuremos deter-nos fazendo a nós mesmos essas 3 perguntas. 1. Quanto vale realmente para mim isso que está me preocupando? 2. Até que ponto aplicarei uma ordem de stop-loss nessa minha preocupação, esquecendo-a depois? 3. Qual é exatamente o preço que terei de pagar por esse apito? Já não paguei, acaso, mais do que ele vale? Capítulo 11. Não tente serrar, serragem. No momento em que escrevo essa frase, posso olhar pela janela e ver algumas pegadas de dinossauro em meu jardim. Pegadas de dinossauro fixadas em rocha argilosa. Adquiri tais pegadas de dinossauro no Museu de Peabody, na Universidade de Yale. Possuo uma carta do curador do Museu de Peabody, dizendo que essas pegadas foram feitas há 180 milhões de anos. Nem mesmo um idiota da Mongólia sonharia em tentar voltar a 180 milhões de anos atrás para modificar o formato de tais pegadas.
Contudo, isso não seria mais insensato do que nos preocuparmos por não poder modificar o que aconteceu 180 segundos atrás. E há, entre nós, uma porção de gente que está fazendo justamente isso. Não há dúvida de que, na verdade, podemos fazer alguma coisa para modificar os efeitos do que aconteceu há 180 segundos, mas não poderemos, de maneira alguma, modificar o acontecimento então ocorrido. Se há um meio, nesse mundo de Deus, de fazer com que o passado possa ser construtivo, e esse meio é analisarmos calmamente os nossos erros passados, tirar proveito deles e esquecê-los. Sei que isso é verdade, mas será que tive sempre a coragem e bom senso de proceder dessa maneira? Para responder a essa pergunta, permita-me que lhe conte uma experiência fantástica que tive há alguns anos. Deixei mais de $300.000 escorregar-me por entre os dedos, sem conseguir um centavo de lucro. Aconteceu assim. Organizei uma instituição em larga escala para a educação de adultos. Abri cursos em várias cidades e gastei dinheiro prodigamente em publicidade e despesas gerais. Estava tão ocupado com as minhas aulas que não tinha tempo nem desejo de tratar da parte financeira. Fui tão ingênuo que não compreendi que necessitava de um administrador esperto para encarregar-se das despesas. Finalmente, decorrido cerca de um ano, descobri uma verdade chocante e desanimadora. Descobri que, apesar da enorme quantidade de dinheiro que entrava, não havíamos tido lucro algum. Depois dessa descoberta, eu deveria ter feito duas coisas. Em primeiro lugar, deveria ter tido bom senso de fazer o que o cientista negro George Washington Carver fizera, ao perder $40.000, economia de toda a sua vida, numa falência de banco. Quando alguém lhe perguntou se sabia que estava em bancarrota, respondeu: "Sim, já ouvi falar", e continuou as suas aulas. Afastou a perda tão completamente da mente que nunca mais se referiu a ela. A segunda coisa que eu deveria ter feito era analisar os meus erros e aprender para sempre a lição. Mas, para falar francamente, não fiz nenhuma coisa nem outra. Em lugar disso, meti-me numa roda viva de preocupações. Vivi durante meses, completamente aéreo. Perdi o sono e o peso. Em vez de aprender uma lição com esse enorme erro, toquei para frente e fiz a mesma coisa de novo, em menor escala. É-me embaraçoso admitir toda essa estupidez, mas descobri há muito tempo que é mais fácil ensinar a 20 pessoas o que devem fazer do que ser um dos 20 a seguir os meus próprios ensinamentos. Quem me dera ter tido o privilégio de frequentar o George Washington High School aqui em Nova York e estudar o Sr. Brandwein, o mesmo professor que ensinou Allen Saunders de Nova York. O Sr. Saunders disse-me que o seu professor de higiene, Dr. Paul Brandwein, lhe ensinara uma das mais preciosas lições que jamais aprendera. Embora fosse apenas um rapazinho, disse-me o Sr. Saunders, ao contar-me a sua história. Já vivia sempre cheio de preocupações. Costumava passar o tempo todo nervoso, a ruminar os erros que cometera. Como se deparasse com uma folha de papel de exame, ficava à noite, acordado na cama, a roer as unhas, com medo de não ter passado. Vivia constantemente voltado para as coisas que já tinha feito, pensando que as poderia ter feito de outra maneira, pensando nas coisas que havia dito e que poderia ter dito diferentemente. Certa manhã, porém, toda a classe foi levada para o laboratório de ciências e lá encontramos o professor, Dr. Paul Brandwein, com uma garrafa de leite se destacando proeminentemente sobre a mesa. Sentamo-nos todos, os olhos fixos na garrafa, imaginando o que teria ela a ver com o curso de higiene que ele ministrava. Então, subitamente, o Dr. Paul Brandwein se levantou, atirou a garrafa de leite dentro de uma pia e exclamou: "Não chorem por causa do leite derramado." Convidou-nos depois
a nos aproximarmos da pia e para que olhássemos a garrafa quebrada. Olhem bem, disse-nos ele, pois quero que vocês se lembrem dessa lição o resto da vida. Aquele leite já se foi. Vocês podem vê-lo escorrer pelo cano. E nem toda a gritaria, nem todo o arrancar de cabelos do mundo conseguiria restituir-nos uma gota dele sequer. Com um pouco de raciocínio e de cuidado, esse leite poderia ter sido salvo, mas agora é muito tarde. E tudo o que podemos fazer é apagá-lo da nossa mente, esquecê-lo e tratar de outras coisas. Essa pequena demonstração, disse-me Allen Sanders, ficou gravada em minha mente até muito tempo depois de eu ter esquecido a minha sólida geometria e o meu latim. Ensinou-me de fato muito mais a respeito da vida prática do que qualquer outra coisa que estudei nos meus 4 anos de colégio. Ensinou-me a evitar derramar leite se pudesse, mas também a esquecer-me disso completamente se eu tivesse derramado e o leite já houvesse escorrido pelo encanamento abaixo. Muito bem, gente, vamos parando hoje na página 141, de onde daremos continuidade na próxima leitura.